Ninguém virá resgatá-lo. Não haverá ninguém pressionando-o a atingir seu potencial máximo, e a realidade é que a maioria das pessoas é indiferente ao seu sucesso ou fracasso. Isso pode parecer grosseiro, mas aqui está a parte importante. Essa é, na verdade, sua maior vantagem. No instante em que você parar de esperar pelo apoio de outra pessoa, no momento em que parar de buscar aprovação, e no segundo em que aceitar que suas realizações são inteiramente de sua responsabilidade, é quando você realmente assume o controle de sua vida. A maioria das pessoas nunca realiza todo o seu potencial, não porque não tenham talento ou capacidade, mas porque passam a vida esperando. Mas a vida não pausa para ninguém, ela continua avançando, com ou sem você. Você tem duas opções: continuar esperando e inventando desculpas, ou começar a agir e progredir. Ninguém mais se importará com seus sonhos tanto quanto você, o que significa que você deve se esforçar e esperar mais de si mesmo, porque ninguém mais fará isso por você. Hoje, vou orientá-lo exatamente sobre como desenvolver um foco implacável, como criar disciplina quando a motivação inevitavelmente se esvai, como parar de esperar por apoio e começar a fazer as coisas acontecerem. Fique comigo nos próximos minutos enquanto eu detalho as mudanças de mentalidade e os hábitos diários que diferenciam as pessoas bem-sucedidas das demais. Suas lutas são exclusivamente suas. Essa é a dura verdade. Ninguém mais acordará todos os dias pensando em seus desafios e ninguém mais lutará suas batalhas por você. As pessoas podem oferecer simpatia ou algumas palavras de incentivo, mas, em última análise, é você quem deve trabalhar. Mais cedo você aceitar isso, mais cedo começará a assumir o controle de sua vida. Muitas pessoas perdem um tempo precioso esperando que alguém apareça e resolva seus problemas. Elas culpam as circunstâncias, a educação ou os fracassos do passado. Elas se convencem de que, se tivessem mais dinheiro, melhores contatos ou menos obstáculos, o sucesso seria fácil. O sucesso não é algo que é dado de mão beijada, é algo que você conquista. As pessoas que o alcançam não são as que têm o caminho mais suave, mas aquelas que assumem a responsabilidade por suas lutas e as usam como combustível. Quando você para de esperar que a vida seja justa, tudo muda. Você para de procurar atalhos, para de sentir pena de si mesmo e para de esperar que as coisas melhorem magicamente. Em vez disso, você começa a se esforçar, treinando-se para superar os obstáculos em vez de evitá-los. Você começa a ver os desafios como oportunidades de crescimento, não como desculpas para desistir. A realidade é que a maioria das pessoas nunca atinge esse nível de autorresponsabilidade. Elas permanecem presas, dando desculpas em vez de progredir, desejando que alguém entenda sua dor ou torne as coisas mais fáceis. Mas ninguém vem. E, enquanto elas esperam, o tempo continua avançando. Os vencedores na vida não são aqueles que tiveram tudo de mão beijada, são aqueles que escolheram assumir total responsabilidade, não importa o quanto as coisas pareçam injustas. Pense nas pessoas mais fortes e bem-sucedidas que você conhece. Será que elas chegaram lá reclamando, culpando o passado, ou esperando o momento perfeito? Em vez de deixar que as dificuldades se tornassem uma desculpa, elas as usaram como motivação. Em vez de ficarem pensando no que lhes faltava, elas se concentraram no que podiam criar. Essa é a mentalidade que você precisa adotar. A única maneira de seguir em frente é por meio de seus desafios. A única maneira de crescer é ir além de sua zona de conforto. Então o que você escolherá? Continuará esperando que a vida se torne mais fácil ou trabalhará para se tornar mais forte? A escolha é sua, mas lembre-se, ninguém se importa com suas desculpas e ninguém virá fazer o trabalho por você. A única pessoa que pode mudar sua vida é você. E essa transformação começa no momento em que você assume total responsabilidade por onde está e para onde quer ir. Pare de buscar aprovação. Construa uma autoconfiança inabalável. A maioria das pessoas passa a vida inteira em busca de
Aprovação. Elas procuram a validação de amigos, familiares, colegas e até mesmo de estranhos, na esperança de que alguém reconheça seu potencial e lhes dê permissão para ter sucesso. Mas a realidade é a seguinte: a opinião de ninguém mudará suas circunstâncias e a aprovação de ninguém fará o trabalho por você. São aqueles que acreditaram em si mesmos quando ninguém mais acreditava. Eles seguiram em frente em silêncio, sem reconhecimento ou incentivo, impulsionados por uma crença inabalável em sua visão. Se você depender dos outros para se motivar, estará sempre à mercê deles. No momento em que o apoio desaparece, o mesmo acontece com a sua motivação, e esse é um lugar perigoso para se estar. O sucesso é, muitas vezes, uma jornada solitária. Haverá momentos em que ninguém acreditará em Carege. Você, quando as pessoas zombarão de suas ambições e até mesmo quando as pessoas mais próximas a você não entenderem seus objetivos. Se você não conseguir seguir em frente sem a aprovação deles, ficará preso para conosco cada sempre. Pense em quantos sonhos morreram porque as pessoas tinham muito medo da opinião dos outros. Quantas ideias nunca se tornaram realidade porque alguém tinha muito medo de ser julgado? O medo da desaprovação é um dos maiores assassinos do potencial. Mas aqui está o que você precisa perceber: a maioria das pessoas não pensa em você tanto quanto você acredita. Elas estão preocupadas com suas próprias vidas, inseguranças e desafios. E mesmo que elas o julguem, o que isso realmente muda? Nada. As opiniões delas não pagarão suas contas, não passarão noites em claro e não farão sacrifícios por você. Para se tornar imparável, você deve se libertar da necessidade de aprovação. Desenvolva uma mentalidade em que sua autoconfiança seja sólida como uma rocha, em que você confie em si mesmo tão profundamente que nenhuma dúvida dos outros possa abalá-lo. Isso começa com a mudança de perspectiva. Em vez de esperar que alguém valide seus sonhos, valide-os você mesmo, agindo e deixando que seus resultados falem por você. Elas não esperaram por aprovação ou compreensão, elas traçaram seus próprios caminhos. É exatamente isso que você precisa fazer. Pare de esperar que alguém lhe diga que está tudo bem em perseguir seus objetivos. Pare de esperar que as pessoas entendam sua visão, porque elas não entenderão, pelo menos não até que você a dê vida. Uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo é se sentir confortável com o fato de ser incompreendido. As pessoas nem sempre entenderão por que você está trabalhando tanto, por que está sacrificando conforto ou por que está tão comprometido com sua visão. Tudo bem, não é o trabalho delas entender. É o seu trabalho executar. A melhor maneira de provar que seus céticos estão errados não é argumentando ou se explicando. É agindo. Apareça todos os dias, trabalhe quando ninguém estiver olhando e deixe que seus resultados falem por si mesmos. Não poste sobre isso, não busque validação, apenas faça. Torne-se tão concentrado em seu próprio crescimento que pare de se preocupar com o que os outros pensam. No momento em que parar de buscar aprovação, você se tornará imparável, porque ninguém poderá impedi-lo. Observe as pessoas mais poderosas e bem-sucedidas do mundo. Será que elas chegaram onde estão se preocupando com a opinião dos outros? Não. Elas pararam de pedir permissão, pararam de esperar por aprovação e pararam de se explicar. Elas construíram seu sucesso silenciosamente, por meio de disciplina, execução e autoconfiança inabalável. Então pergunte a si mesmo: você ainda está esperando que os outros acreditem em você antes de começar? Você está hesitando porque tem medo do que as pessoas possam dizer? Se for esse o caso, tome a decisão hoje de se libertar. Pare de esperar e comece a fazer. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser grande. Seu sucesso não precisa de permissão, seus sonhos não precisam de validação e seu potencial é só seu para ser desbloqueado. Consistência em vez de motivação. A motivação não é confiável, é fugaz, imprevisível e muitas vezes desaparece justamente quando você mais precisa dela. Se você depender da motivação para agir, só trabalhará duro quando tiver vontade. E é por isso que a maioria das pessoas nunca atinge suas metas. A verdadeira diferença entre os que têm sucesso e os que ficam parados não é o talento, a sorte ou os recursos, é a consistência. A maioria
Das pessoas espera se sentir motivada antes de agir. Elas dizem a si mesmas: vou começar quando me sentir pronta, ou vou para a academia quando estiver inspirada, ou vou atrás dos meus sonhos quando o momento for perfeito. Alguns dias você acordará cansado, alguns dias duvidará de si mesmo, e alguns dias parecerão que tudo está trabalhando contra você. Esses são os dias que mais importam. Qualquer pessoa pode trabalhar duro quando está animada, qualquer pessoa pode ser disciplinada quando está com vontade, mas as pessoas que realmente têm sucesso são aquelas que aparecem e fazem o trabalho mesmo quando não estão com vontade. É aí que a maioria das pessoas falha. Elas começam com força, cheias de energia e entusiasmo, estabelecendo grandes metas e fazendo planos detalhados. Mas quando a empolgação inicial desaparece e a rotina se instala, elas perdem a motivação e param de aparecer. A chave é criar hábitos e rotinas que o mantenham avançando, não importa o que aconteça. Consistência é o que separa os bem-sucedidos de todos os outros. Não se trata de ser perfeito, trata-se de ser persistente. Trata-se de progredir, mesmo que seja só um pouquinho a cada dia. Com o tempo, esses pequenos esforços se somam a resultados enormes. Portanto, pare de esperar que a motivação apareça. Comece a desenvolver a consistência em sua vida diária. Apareça para si mesmo, mesmo nos dias difíceis. Assim que você constrói a disciplina, atinge suas metas e por fim muda sua vida. Lembre-se de que ninguém virá salvá-lo. Depende de você trabalhar, continuar quando for difícil e manter o foco em sua visão. Muitas pessoas desistem quando não veem resultados imediatos, especialmente se estavam dependendo apenas da motivação para continuar. Quando a motivação desaparece, elas desistem, dizendo a si mesmas: começarei novamente quando me sentir mais motivado, e o ciclo se repete infinitamente. Não se trata de realizar ações grandiosas e emocionantes todos os dias, ao contrário, trata-se de repetir pequenas etapas disciplinadas de forma consistente até que elas se tornem automáticas. O sucesso é construído com base em hábitos que o impulsionam para frente, mesmo nos dias em que você não tem vontade de fazer nenhum esforço. Você acha que eles só treinam quando se sentem inspirados ou energizados? Absolutamente não. Eles aparecem e se esforçam todos os dias independentemente de seu humor. Essa é a principal diferença entre profissionais e amadores. Em vez disso, é o resultado de inúmeras ações pequenas e constantes que se acumulam ao longo do tempo. Acordar cedo quando você preferiria ficar na cama, estudar quando não está com vontade, fazer horas extras mesmo quando ninguém está vendo e fazer o que é necessário mesmo quando você preferiria fazer outra coisa. A disciplina sempre superará a motivação. Então, como você pode desenvolver a consistência? Primeiro, elimine as desculpas. Pare de dizer só e descer si mesmo que precisa se sentir motivado antes de agir. Em vez disso, treine-se para agir independentemente de seus sentimentos. Quanto mais você fizer isso, mais fácil se tornará, até que aparecer seja simplesmente parte de sua identidade. Em seguida, estabeleça um sistema. Não dependa apenas da força de vontade. A força de vontade é passageira, mas um sistema sólido o mantém responsável. Defina horários específicos para suas tarefas, faça planos detalhados, estabeleça prazos, elimine as distrações e organize seu ambiente para o sucesso. Se quiser estudar mais, deixe seu telefone em outro cômodo. Prepare-se para vencer. Terceiro, monitore seu progresso. O que é medido é melhorado. Use um diário, uma lista de verificação ou um rastreador de hábitos para manter o controle de sua consistência. Ver sua sequência de ações diárias ajudará a mantê-lo responsável e, se você perder um dia, volte ao caminho certo imediatamente. Deslize não arruinará seu progresso, mas deixar que isso se torne um padrão o fará. Por fim, comprometa-se com o longo prazo. Pare de procurar soluções rápidas ou de esperar resultados imediatos. As pessoas que acabam tendo sucesso são aquelas que continuam mesmo quando o progresso parece invisível. Elas confiam no corazo, confiam no coroas. Processo aparecem todos os dias e reconhecem que o sucesso é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Pergunte a si mesmo: você está disposto a ser consistente? Se a sua resposta for sim, você já ganhou metade da batalha. O sucesso não
Tem a ver com talento, inteligência ou sorte. Tem a ver com persistência. Ponto. A única maneira verdadeira de fracassar é desistir. Ponto. Pare de confiar na motivação, pare de esperar para se sentir pronto e comece a construir a consistência. Ponto. Esse é o caminho para a verdadeira realização. Ponto. Número 4. Pare de esperar por apoio, torne-se seu maior apoiador. Ponto. Muitas pessoas perdem anos esperando por incentivo, validação ou alguém que acredite nelas antes de agir. Ponto. Mas a realidade é que ninguém é obrigado a acreditar em seus sonhos ou a lhe oferecer incentivo. Ponto. Pense em quantos sonhos morreram porque alguém estava esperando permissão, ou quantas ideias nunca foram realizadas porque os outros não entenderam. O mundo está cheio de pessoas com potencial inexplorado que nunca agiram porque esperaram que alguém assim levasse adiante. Ponto. Não deixe que essa seja a sua história. A verdade é que a maioria das pessoas não o apoiará no fracassos vem altar o mumeria. Início. Não porque sejam contra você, mas porque não conseguem enxergar a sua visão. Ponto. Alguns podem duvidar de você, questionar seus planos ou até mesmo desencorajá-lo. Não por maldade, mas porque não conseguem imaginar o sucesso além de suas próprias limitações. É por isso que você não pode depender de apoio externo. Ponto. Você tem de ser não só seu próprio maior fã. Ponto. Você deve acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita, continuar seguindo em frente quando todos se calam e trabalhar duro na sombra sem aplausos ou validação. O sucesso não tem a ver com ser notado, tem a ver com ser incansável. Ponto. Pode ser frustrante quando você espera o apoio de amigos ou familiares, achando que eles reconhecerão seu potencial e o incentivarão, mas eles hesitam ou minimizam suas metas. Ponto. Se você deixar que a dúvida deles o afete, isso pode acabar com seu ímpeto. Ponto. Lembre-se de que as pessoas só apoiam o que entendem. Ponto. Se nunca viram alguém ter sucesso em sua área, talvez não acreditem que isso seja possível para você. Se elas se contentaram com a mediocridade, vão incentivá-lo a fazer o mesmo, não por má vontade, mas porque não conhecem nada melhor. Ponto. Sua visão é só sua, não precisa da aprovação ou da compreensão delas. Ponto. As pessoas que duvidam de você agora podem torcer por você mais tarde, ou podem simplesmente desaparecer, mas, de qualquer forma, sua jornada é só sua. Então o que você deve fazer quando ninguém está aplaudindo você? Aplauda a si mesmo. Ponto. Aprenda a confiar na validação interna sem que simplesmente de redefine. Vez de buscar aprovação externa. Ponto. Construa um nível de autoconfiança tão forte que a rejeição, a dúvida ou o fracasso não possam abalá-lo. Ponto. Se o apoio vier, ótimo, mas se não vier, isso não deve impedi-lo. Ponto. Aceite que talvez você tenha de trilhar esse caminho sozinho no início, e isso é perfeitamente aceitável. Ponto. A maioria das pessoas bem-sucedidas começou com apoio zero e construiu seu próprio impulso. Ponto. Deixe que a dúvida o motive a provar que eles estão errados. Não para obter a aprovação deles, mas para mostrar a si mesmo do que você é capaz. Deixe que a rejeição o afie. Não o quebre. Ponto. A melhor maneira de silenciar os céticos é por meio de resultados. Ponto. Pare de falar, pare de explicar e pare de tentar convencer as pessoas a acreditarem em você. Ponto. Concentre-se apenas no trabalho. Ponto. À medida que você começar a melhorar física, mental e financeiramente, menos as pessoas perceberão. Ponto. Aqueles que antes duvidavam de você poderão desaparecer ou de repente passar a apoiá-lo. Ponto. Se as pessoas ao seu redor não o estiverem ajudando a seguir em quantare frente, distancie der-se. Ponto. Procure mentores, leia livros e ouça aqueles que alcançaram o que você almeja, mesmo que isso signifique ficar sozinho. Ponto. Você nunca se sentirá realmente sozinho se estiver sempre aprendendo com aqueles que estão à sua frente. Ponto. Todos os dias, pergunte a si mesmo: se ninguém me apoiasse, se ninguém acreditasse em mim, se ninguém aplaudisse, eu ainda perseguiria esse objetivo? Se sua resposta for sim, então você está no caminho certo. Ponto. Ironicamente, quando você parar de buscar aprovação e começar a agir em silêncio, provando a si mesmo por meio de ações e não de palavras, menos as pessoas começarão a prestar atenção. As mesmas pessoas que duvidaram de você pedirão conselhos, aquelas que disseram que você não conseguiria afirmarão que sempre souberam que você
conseguiria. Até lá, isso não importará, porque você terá aprendido a lição mais importante: você nunca precisou dar conta. Aprovação delas em primeiro lugar. Então pergunte a si mesmo: você continuará esperando por apoio ou começará a se fortalecer agora? No final das contas, ninguém virá para empurrá-lo para a frente. Ninguém precisará acreditar em seu não defacente lá na larra e fuitramente contessima. Vaposilei suficiente larra o sente. Você. E isso é realmente fortalecedor, pois significa que o agulastina você tem nondo. Você não precisa esperar ou pedir permissão. Você tem o controle total do seu futuro. Pare de procurar validação. Pare de esperar por aplausos. Abaixe a cabeça, faça o trabalho e torne-se tão habilidoso que as pessoas não possam deixar de notar. A essa altura, você não precisará do apoio de ninguém, porque terá construído algo inabalável por conta própria, para si mesmo. Número 5. Domine seu foco, elimine as distrações e permaneça implacável. O sucesso não está reservado para os indivíduos mais inteligentes, mais talentosos ou mais sortudos. Pertence àqueles que conseguem manter o foco inabalável enquanto todos os outros estão distraídos. No mundo de hoje, as distrações estão em toda parte: mídias sociais, notificações intermináveis, rolagens sem sentido, programas para assistir, fofocas sem sentido e o barulho constante de pessoas que não agregam valor à sua vida. Se você não assumir o controle de seu foco, ele será sequestrado por essas distrações. Muitas pessoas afirmam que querem o sucesso, mas suas ações diárias contam uma história diferente. Elas acordam e imediatamente verificam seus telefones, perdem horas com entretenimento sem sentido e passam o tempo se preocupando com coisas que não importam. A realidade é que as distrações são os assassinos silenciosos do potencial. Elas não destroem seus sonhos em um único e dramático momento. Em vez disso, corroem seu progresso pouco a pouco, até que um dia você percebe que desperdiçou anos com coisas que não importam. Se quiser se destacar da multidão, você deve aprender a dominar seu foco. Treine sua mente para se concentrar no que é realmente importante e eliminar todo o resto. Isso não é fácil. Requer disciplina, autoconsciência e um profundo compromisso com seus objetivos. Antos outros perdem tempo, você está construindo. Enquanto eles estão distraídos, você está melhorando. Enquanto eles estão observando, você está executando. Um erro comum é pensar que o foco é algo que você tem ou não tem. Como qualquer habilidade, ele exige esforço constante. Você não se torna focado da noite para o dia, você o constrói gradualmente dia após dia, fazendo escolhas pequenas mas poderosas, que moldam seus hábitos. Um dos primeiros passos para dominar o foco é identificar suas distrações. Muitas pessoas subestimam a quantidade de tempo que desperdiçam todos os dias, convencendo-se de que ficar olhando o celular por apenas 5 minutos não é significativo, ou que assistir a mais um episódio de um programa não fará diferença. Mas a verdade é que o tempo é como o dinheiro: se você não o controlar, acabará gastando-o em coisas que não importam. Dê uma olhada honesta em suas rotinas diárias. Quanto do seu tempo é realmente dedicado a atividades que o aproximam de suas metas, e quanto é perdido em distrações que o mantêm estagnado. Até que você seja brutalmente honesto consigo mesmo sobre o destino do seu tempo, nunca conseguirá resolver o problema real. Se a mídia social estiver consumindo suas horas, considere excluir os aplicativos ou estabelecer limites rígidos de tempo. Se o seu ambiente for barulhento ou cheio de negatividade, crie um espaço de trabalho que permita que você se concentre sem interrupções. Os indivíduos mais bem-sucedidos não esperam apenas manter o foco, eles projetam intencionalmente o ambiente para tornar o foco inevitável. Outra etapa essencial é cultivar hábitos de trabalho profundos. A maioria das pessoas opera em um estado de trabalho superficial, constantemente multitarefa, pulando de uma tarefa para outra e nunca se envolvendo verdadeiramente com o que está fazendo. O verdadeiro progresso, entretanto, vem do trabalho profundo e ininterrupto, o que significa desligar o telefone, bloquear as distrações e dedicar toda a sua atenção à tarefa em
Questão. Quanto mais você treinar sua mente para se concentrar por períodos prolongados, mais forte se tornará sua capacidade de concentração. Eles entendem que o foco é seu ativo mais poderoso e se recusam a desperdiçá-lo em mantudo non que conto do urdição. Enquanto os outros estão navegando, fofocando ou perseguindo prazeres fugazes, eles estão concentrados e Tishielha bais passem tração se finteder inovatição se finastato relha bais passem tração facem tração se foco como o seu recurso mais valioso. Toda vez que você se pediu uma vida sal, mantração se findição e finde bais passem tração se finacelon coabeliou com. Toda vez que você se pediu bais distrai está roubando o seu futuro. Cada momento gasto com coisas que não importam é um momento que atrasa o seu próprio sucesso. Se você realmente deseja realizar algo significativo, deve guardar o seu foco como se a sua vida dependesse disso. Porque, de muitas maneiras, depende. Uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmos é que podemos lidar com distrações e ainda ser produtivos. Achamos que podemos verificar o telefone por um segundo e depois voltar ao pamaru trabalho. Isso significa que toda vez que você verifica o telefone, responde a uma mensagem não essencial ou alterna entre tarefas, está prejudicando sua capacidade de ter o melhor desempenho possível. As pessoas mais bem-sucedidas não trabalham apenas com afinco, elas trabalham profundamente. Elas dedicam toda a sua atenção a uma coisa de cada vez, e é por isso que realizam mais em um único dia do que a maioria das pessoas em uma semana. Foco também significa conhecer suas prioridades. Nem todas as tarefas são igualmente importantes. Algumas atividades o impulsionarão em direção às suas metas, enquanto outras simplesmente o manterão ocupado. A chave é distinguir entre as duas. Muitas pessoas preenchem seus dias com tarefas menores e de baixo valor que criam a ilusão de produtividade, mas que na verdade não as fazem avançar. As pessoas bem-sucedidas, por outro lado, concentram-se no que realmente importa. Elas se perguntam constantemente: qual é a única coisa que posso fazer hoje que causará o maior impacto? E então a fazem. Estabelecer uma rotina é outra maneira poderosa de dominar o foco. Quanto mais disciplinado você for com sua agenda, mais fácil será manter o foco. Se você começar o dia sem um plano, o mundo criará para você um plano cheio de distrações, tempo desperdiçado e oportunidades perdidas. Toda vez que você resiste a uma distração, desenvolve força mental. Toda vez que se mantém comprometido com seu trabalho, está se treinando para lidar com a pressão e a adversidade. O foco não é apenas uma ferramenta para o sucesso, é uma mentalidade, um modo de vida. Quanto mais você o desenvolve, mais poderoso se torna. Você está investindo seu tempo em coisas que importam ou está deixando que as tarefas e distrações roubem seu futuro? No final das contas, o sucesso não é determinado por quem é mais inteligente ou mais talentoso, mas sim por quem consegue manter o foco por mais tempo. Não deixe que essa seja a sua história. É hora de cortar o barulho, eliminar as distrações que o estão atrapalhando e levar o foco a sério. Quando você fizer isso, tudo começará a mudar. Você começará a progredir de verdade, a ver resultados tangíveis e a se destacar da multidão. Mas você não precisa seguir esse caminho. Você tem o poder de assumir o controle, de se concentrar, de bloquear as bobagens e de fazer o trabalho que importa. Portanto, pare de esperar, pare de desperdiçar tempo precioso. Concentre-se, permaneça incansável e veja sua vida se transformar. 6. Trabalhe duro em silêncio. Deixe o sucesso falar por si mesmo. Muitas pessoas falam demais sobre suas ambições. Elas anunciam suas metas, compartilham seus planos e esperam admiração pelo Maya Equavita que pretendem fazer, em vez de pelo que realmente realizaram. Mas a realidade é a seguinte: falar não constrói o sucesso. O trabalho sim. Se você realmente deseja realizar algo grandioso, pare de anunciar suas intenções, pare de contar ao mundo o que está prestes a fazer, e pare de buscar aplausos antes mesmo de começar. As pessoas que realizam coisas extraordinárias não são as que falam constantemente sobre isso, são as que abaixam a cabeça, trabalham em silêncio e deixam que os resultados falem por si mesmos. Por que isso é tão eficaz? Muitas pessoas desperdiçam tempo valioso
Tentando parecer bem-sucedidas, em vez de realmente se tornarem bem-sucedidas, muitas passam horas nas mídias sociais, documentando sua jornada, tentando impressionar pessoas que não se importam em vez de usar esse tempo para trabalhar. Verdadeiros vencedores agem de forma diferente. Eles se movem em silêncio. Não buscam aprovação, não divulgam seu progresso, nem sentem a necessidade de provar constantemente a si mesmos para os outros. Eles provam a si mesmos. Aparecem todos os dias, trabalham incansavelmente e deixam que suas realizações falem por si mesmas. Considere as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Você acha que elas alcançaram a grandeza anunciando cada movimento? Não, elas se tornaram grandes ao dominar seu ofício a portas fechadas. Passaram anos trabalhando em silêncio, refinando suas habilidades, fazendo sacrifícios e se esforçando mais do que qualquer outra pessoa. Quando finalmente alcançaram o sucesso, ele foi inegável. Eles não precisaram convencer ninguém de sua grandeza. Seus resultados falaram por eles. Essa é a mentalidade que você precisa adotar. Pare de buscar validação. Pare de esperar que os outros torçam por você. Pare de se preocupar com quem está notando seu progresso. A única coisa que realmente importa é o trabalho que você faz quando ninguém está vendo, porque é aí que o verdadeiro sucesso é construído. Não em público, não nas mídias sociais e não em conversas sobre seus planos, mas naqueles momentos tranquilos em que você ainda está se esforçando. Um dos maiores benefícios de trabalhar em silêncio é que isso elimina a pressão desnecessária. Quando você conta a todos sobre suas metas, cria expectativas, e se não as atingir imediatamente, começa a se sentir fracassado, não porque tenha realmente fracassado, mas porque já vinculou sua identidade a um resultado que ainda não aconteceu. Quando você busca validação constantemente, suas prioridades mudam. Em vez de fazer o que é melhor para seu crescimento, você começa a fazer o que parece bom para os outros. Em vez de tomar decisões estratégicas, você toma decisões emocionais com base na reação das pessoas. Em vez de se concentrar nos resultados, você se concentra na aprovação, o que é uma armadilha perigosa. Quanto mais você busca validação, mais dependente se torna dela, e quando precisa da aprovação dos outros para continuar, perde o controle. Elas estão preocupadas com suas próprias vidas, problemas e metas, e entre as poucas que se importam, algumas podem não querer vê-lo ter sucesso. Elas podem parecer apoiá-lo, mas, no fundo, não querem que você a supere, porque isso as força a confrontar a própria falta de progresso. Ele o mantém no controle, protege sua energia e permite que você construa sem distrações, expectativas irrealistas ou pressão externa que o sobrecarregue. Quando você finalmente for bem-sucedido, suas conquistas serão inegáveis. Ninguém poderá questioná-las ou duvidar delas, porque você não apenas falou sobre isso, você fez acontecer. Isso não significa que você deva manter tudo em segredo, mas simplesmente que deve parar de dedicar sua energia a coisas que não importam. Se você estiver realmente comprometido com seus objetivos, prove isso por meio de suas ações, não de suas palavras. Você não precisa anunciar constantemente seus planos ou documentar cada passo de sua jornada, basta executá-los. O motivo pelo qual essa abordagem é tão eficaz é simples: ela o mantém concentrado, motivado e no comando de seu próprio desenvolvimento e, o que é mais importante, elimina as distrações. Quando você não está sempre falando sobre seus planos ou divulgando todos os seus passos, fica livre para realmente fazer as coisas. Então, como você pode começar a aplicar essa mentalidade em sua própria vida? Primeiro, pare de procurar validação externa. Você não precisa da permissão de ninguém para perseguir suas ambições. Os aplausos não são um pré-requisito para a ação, você só precisa começar. Todos os dias, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque realmente me faz progredir, ou porque quero ser notado? Se a sua motivação for o reconhecimento, deixe isso de lado. Não vale a pena sua energia. Se você só se esforça quando se sente inspirado, nunca atingirá seu potencial máximo. Os verdadeiros empreendedores aparecem e trabalham todos os dias, independentemente de como se sentem. Quarto, torne suas conquistas impossíveis de serem ignoradas. Não almeje apenas um sucesso moderado, esforce-se
para realizar tanto que seus resultados falem por si mesmos. Dessa forma, quando você finalmente compartilhar sua Molsen jornada, terá uma prova inegável, não apenas palavras vazias. E por fim, confie no processo. O verdadeiro sucesso não acontece da noite para o dia. Ele é forjado ao longo de meses e anos de esforço silencioso e consistente. Ele é construído nas madrugadas e noites em claro, quando ninguém está assistindo, quando ninguém parece se importar, e quando não há aplausos. Mas você continua avançando mesmo assim. É isso que separa aqueles que se destacam daqueles que permanecem presos. Eles se treinaram para trabalhar diligentemente em silêncio, sabendo que, no final, suas realizações falarão mais alto do que qualquer coisa que eles possam dizer. Portanto, pergunte a si mesmo: você está apenas falando sobre sucesso, ou está realmente construindo-o? Você está buscando aprovação, ou está provando a si mesmo por meio de suas ações? Porque, no final das contas, as pessoas não se importam com o que você diz que vai fazer. Menos, elas se importam com o que você realmente realiza. A única maneira de realizar algo realmente significativo é abaixar a cabeça, fazer o trabalho e deixar que os resultados falem por si mesmos. Ninguém jamais se importará com seu sucesso tanto quanto você, ninguém o incentivará tão incansavelmente quanto você mesmo. É claro que os amigos podem apoiá-lo, a família pode incentivá-lo, e algumas pessoas podem até acreditar em você, mas, no final das contas, seu esforço, seu compromisso e sua disciplina determinarão até onde você chegará. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, conexões ou potencial, mas sim porque não se esforça o suficiente. Para quando as coisas ficam desconfortáveis, desiste quando as coisas ficam difíceis e espera que outra pessoa a responsabilize ou facilite as coisas. Mas a verdade é que ninguém vai empurrá-lo para a grandeza. Essa responsabilidade é só sua. A verdadeira diferença entre os que têm sucesso e os que não têm, não é a sorte ou o esforço, é a capacidade de continuar quando os outros param, de superar o desconforto, de sacrificar o prazer de curto prazo pela realização de longo prazo, e de exigir mais de si mesmo do que qualquer outra pessoa jamais exigiria. Se quiser vencer na vida, você deve estabelecer padrões tão altos para si mesmo que deixem os outros desconfortáveis. Você precisa trabalhar com tanta intensidade que as pessoas se perguntem por que você faz isso. Querem estar em forma, mas não querem treinar duro. Querem riqueza, mas motice não estão dispostas a trabalhar até tarde da noite e de manhã cedo. É por isso que permanecem na média. Elas deixam o conforto ditar suas ações e nunca superam suas limitações. O crescimento não acontece em sua zona de conforto, e a força não é construída quando as coisas são fáceis. A única maneira de melhorar e se tornar imparável é ir além do que parece seguro ou possível. Pense nisso. Você já viu um atleta de classe mundial, um grande empresário, ou um artista lendário chegar ao auge com calma? É claro que não. Toda grande história de sucesso é construída com base em sacrifício, superação de limites e trabalho quando ninguém mais está disposto a fazê-lo. Você não se torna elite fazendo o mínimo necessário. Você se torna elite se esforçando mais do que qualquer outra pessoa faria. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é esperar que alguém as incentive. Elas acham que precisam de um treinador, mentor, chefe ou parceiro para responsabilizá-las. Mas se você depender de outra pessoa para pressioná-lo, nunca atingirá seu potencial máximo. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa não estará presente e você ficará sozinho com suas próprias desculpas, dúvidas e fraquezas. Nesse momento, a única coisa que o separará do fracasso é a sua capacidade de se esforçar. É aí que entra a disciplina. Disciplina significa fazer o trabalho mesmo quando você não está com vontade de fazê-lo. É aparecer quando ninguém está olhando. É fazer a repetição extra, ao ali mesmo. Hora extra, a milha extra, porque você sabe que é isso que é necessário. A motivação é passageira. Em alguns dias, você se sentirá imparável, em outros, não terá vontade nem de sair da cama. Se depender apenas da motivação, você nunca será consistente e, sem consistência, nunca alcançará a grandeza. Crie hábitos que o forcem a melhorar, mesmo nos dias mais difíceis. Os melhores do mundo não acordam todas as manhãs sentindo-se inspirados. Eles
Acordam e fazem o trabalho independentemente de seu humor. A pessoa comum procura atalhos, faz apenas o suficiente para sobreviver e desiste quando as coisas ficam difíceis. Ponto. Os profissionais de alto desempenho, por outro lado, acordam cedo. Não porque precisam, mas porque sabem que o tempo extra lhes dá uma vantagem. Eles se mantêm em padrões mais altos, não porque alguém está observando, mas porque se recusam a se contentar com a mediocridade. Ponto. Se quiser alcançar o próximo nível, você precisa adotar essa mentalidade. Ponto. Pare de fazer o mínimo necessário, pare de dar desculpas, pare de esperar pelo momento perfeito, comece a exigir mais de si mesmo, estabeleça metas tão ambiciosas que o assustem, esforce-se tanto que as pessoas se perguntem se você é humano, trabalhe tão incansavelmente que seu sucesso se torne inevitável. Ponto. Isso significa desenvolver hábitos que o forcem a crescer, responsabilizar-se mesmo quando ninguém mais o faz, e superar o desconforto, a dor e os limites que antes considerava impossíveis. O primeiro passo é estabelecer metas claras e agressivas. Ponto. Quanto dinheiro você quer ganhar? Quanto peso você quer levantar? Quantas habilidades você quer dominar? Quanto mais claras forem suas metas, mais motivado você estará para persegui-las. O segundo passo é criar uma rotina diária que o force a crescer. Elas acordam com um propósito e estruturam seu tempo, de modo que cada hora as aproxime de suas metas. Ponto. Se você está comprometido em se esforçar, crie um cronograma que elimine as distrações, maximize a produtividade e o mantenha responsável. Quanto mais difícil for uma coisa, mais valiosa ela tende a ser. Se for fácil, provavelmente não valerá seu tempo. Portanto, treine-se para se inclinar para a luta. Quando sua mente disser para você desistir, continue. Quando seu corpo disser que está muito cansado, esforce-se ainda mais. A quarta etapa é desenvolver uma obsessão pelo aprimoramento. Todos os dias, procure maneiras de melhorar. Leia mais, treine mais, aprenda mais rápido, vá além. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não competem com outras, elas competem com quem eram ontem. Em última análise, o sucesso se resume a uma questão crucial: o quanto você o deseja. Se não o desejar o suficiente, você não se esforçará, não fará os sacrifícios nem fará o que for preciso. Mas se o desejar mais do que o conforto, mais do que a preguiça, mais do que a aprovação dos outros, nada poderá impedir dar o seu salto. Portanto, reflita honestamente: você está realmente se esforçando ao máximo? Você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para ser bem-sucedido, ou ainda está esperando que outra pessoa o empurre? Aqui está a verdade. Os melhores não esperam, não dão desculpas e não se acomodam. Eles se esforçam mais do que qualquer outra pessoa e é por isso que vencem. A verdadeira questão é: você o fará? Número 8. Ninguém está observando. Trabalhe duro para si mesmo. A maioria das pessoas vive como se o mundo estivesse constantemente observando-as, julgando, criticando ou aplaudindo todos os seus movimentos. Mas a realidade é que ninguém está observando, ninguém está acompanhando o seu sucesso ou fracasso, ninguém está acordado à noite pensando em seu progresso. Todos estão ocupados demais se preocupando com suas próprias vidas. Quando você realmente entende isso, você se torna livre. Livre para trabalhar em cansaile. Silêncio, livre para assumir riscos, livre para falhar e aprender sem medo de passar vergonha. A única pessoa que realmente se importa com seu progresso é você mesmo. É por isso que você deve trabalhar duro para si mesmo. Não para obter aprovação, validação ou reconhecimento, mas para seu próprio crescimento e realização. No final, a vida, os objetivos e o sucesso são seus, e ninguém mais fará isso acontecer por você. A maioria das pessoas só se esforça quando sabe que alguém está observando. O segredo é trabalhar com o mesmo empenho, se não mais, quando ninguém está prestando atenção. Muitas pessoas só se esforçam ao máximo quando sabem que os outros estão observando, quando há uma chance de reconhecimento ou quando há uma recompensa em jogo. Mas quando os holofotes se apagam, quando não há elogios imediatos ou audiência, elas começam a relaxar, cortam caminho, deixam seus padrões de lado e se contentam com
menos do que o seu melhor, seja aos olhos do público ou em completa solidão, eles mantêm o mesmo nível de dedicação, mime e esforço. Trabalham tão arduamente em silêncio quanto o fariam se o mundo inteiro estivesse observando. Elas evitam abrir um negócio porque têm medo de fracassar na frente dos outros, não compartilham seu trabalho porque temem críticas, não perseguem seus sonhos porque estão preocupadas em serem julgadas. Mas aqui está uma verdade crucial: a maioria das pessoas não está pensando em você tanto quanto você acredita. Elas estão preocupadas com seus próprios desafios, inseguranças e lutas. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você passou horas remoendo o fracasso de outra pessoa? É provável que você nem se lembre. O mesmo vale para você mesmo que você fracasse publicamente. Tais pessoas podem notar brevemente, mas depois seguem com suas próprias vidas. Então, por que deixar que o medo do julgamento o impeça? Por que perder um tempo precioso se preocupando com opiniões que no final das contas não importam? Você para de hesitar, de jogar pelo seguro e de se preocupar com coisas que não o ajudam a crescer. Em vez disso, você se concentra no que realmente importa: seu próprio crescimento, sua disciplina e seu sucesso. Quando escolhe trabalhar em anefilhas silêncio, você elimina as distrações externas. Você não precisa de aplausos para se manter motivado, nem de validação para seguir em frente. Seu impulso vem da disciplina, não da aprovação externa. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, atletas, empreendedores, artistas e criadores, dominaram a arte de trabalhar em silêncio. Elas não divulgaram cada passo, nem buscaram garantias constantes. Simplesmente se dedicaram ao trabalho, dia após dia, ano após ano, até que suas realizações falaram por si mesmas. Imagine duas pessoas perseguindo um objetivo. Uma está sempre postando atualizações, buscando incentivo e reconhecimento. A outra trabalha em silêncio, concentrando-se apenas no aprimoramento. Quem você acha que sairá na frente é aquela que permanece concentrada, sem se distrair e sem se incomodar com o barulho externo, aquela que não se importa se alguém está observando. O problema de buscar reconhecimento é que isso torna dependente de motivação externa. Você começa a trabalhar para obter aprovação em queiro veja resultados e, quando os aplausos cessam, o mesmo acontece com o seu esforço. É por isso que tantas pessoas desistem. Elas nunca estiveram realmente comprometidas. Estavam apenas buscando validação. Pare de se preocupar com quem está notando você e comece a se concentrar no quanto você está melhorando. Porque, no final, o sucesso não tem a ver com ser reconhecido. Tem a ver com se tornar a melhor versão de si mesmo, especialmente quando ninguém está assistindo, quando ninguém está torcendo e quando ninguém o está responsabilizando. Você ainda se esforçará? Esse é o verdadeiro teste. Você consegue acordar cedo mesmo que ninguém saiba? Se você dormiu até mais tarde, você consegue trabalhar horas extras mesmo que ninguém esteja acompanhando seu progresso? É isso que separa os vencedores dos perdedores. Os perdedores precisam de lembretes, motivação e supervisão constantes. Os vencedores aparecem de qualquer maneira. Ninguém vai empurrá-lo. Você tem de empurrar a si mesmo. Ninguém vai forçá-lo a melhorar. Você tem de tomar essa decisão todos os dias. Ninguém vai lhe dar o sucesso. Você tem de merecê-lo. Para realmente trabalhar duro para si mesmo, você precisa desenvolver hábitos que o mantenham responsável. Uma maneira eficaz de fazer isso é acompanhar seu progresso. Estabeleça um padrão pessoal e recuse-se a ficar abaixo dele. Todos os dias, escreva o que você realizou e se responsabilize por isso. Se você não deu 100% de si, assuma isso e comprometa-se a fazer melhor amanhã. Outra estratégia é criar um ambiente que o mantenha concentrado. Remova as distrações, cerque-se de lembretes do motivo pelo qual você começou e mantenha-se disciplinado mesmo quando ninguém estiver observando. Você está fazendo isso por si mesmo, porque conhece seu potencial, porque se recusa a se contentar com a mediocridade e porque deve a si mesmo tornar-se tudo o que pode ser. A melhor maneira de provar seu valor não é por meio de palavras, é por meio de resultados. As pessoas mais fortes não perdem tempo convencendo os outros de seu valor, elas o demonstram por meio de ações. Quando os resultados começarem a aparecer,
você não precisará dizer uma palavra, seu sucesso falará por si mesmo. As pessoas perceberão e respeitarão, mas, a essa altura, você nem se importará, pois saberá que não fez isso por elas, fez isso por você, e essa é, na verdade, a melhor notícia que você poderia ouvir. Significa que você não precisa esperar por aprovação, não precisa provar nada a ninguém, e não precisa depender do reconhecimento de outra pessoa. Portanto, pare de esperar por validação, pare de trabalhar para receber aplausos, pare de esperar que alguém o incentive, trabalhe por si mesmo, construa por si mesmo, tenha sucesso por si mesmo, deixe que seus resultados falem por você. Ninguém se importará com o seu sucesso tanto quanto você, mas em vez de deixar que isso o desanime, aceite-o. No momento em que você perceber que o seu futuro está inteiramente em suas mãos, tudo mudará. Você deixará de esperar por validação, deixará de buscar aprovação, deixará de dar desculpas e começará a assumir o controle total de sua vida. Você entende que ninguém lhe deve nada, e essa é a sua maior vantagem. Isso significa que você não precisa esperar por permissão, apoio ou condições perfeitas. Se há uma lição a ser tirada disso, que seja a seguinte: você é responsável pelo seu próprio sucesso. Não são seus pais, não são seus amigos, não são seu chefe, não são suas circunstâncias, apenas você. Cada desculpa que você dá é uma corrente que o prende, cada distração que você permite é tempo perdido, cada momento que você hesita é uma oportunidade perdida. Você percebeu que esperar por apoio é inútil, e que o verdadeiro sucesso vem quando você se esforça mais do que qualquer outra pessoa faria. Você descobriu que o aprimoramento diário, o esforço incansável e a eliminação de distrações são as chaves para o progresso. Mais importante ainda, você viu que os contratempos não o definem, eles o constroem. Agora, a verdadeira questão é: o que você fará a respeito disso? Você continuará esperando que alguém acredite em você ou começará a provar a si mesmo por meio da ação? Você deixará que o medo o impeça de avançar ou assumirá o controle e seguirá em frente, não importa o que aconteça, porque no final das contas ninguém se importa com o que você diz que vai fazer, eles se importam com o que você realmente realiza. A única coisa que importa é o trabalho que você faz quando ninguém está olhando, o esforço que você faz quando não há aplausos, e a disciplina que você mantém quando a motivação se esvai. Treine sua mente para ser resiliente, concentrada e imparável. Depois de fazer isso, você não precisará de motivação, apoio ou validação de mais ninguém. E quando olhar para trás daqui a alguns anos, quando vir o quanto já avançou, quando perceber que cada sucesso, cada conquista, cada avanço aconteceu porque você se recusou a desistir, saberá que tudo valeu a pena. Porque você não apenas sonhou com o sucesso, você o construiu.